Saudações colores, eu sou o Phil, esse é o canal Gol de Barriga, ainda vivendo a ressaca de ontem, daquela noite desastrosa no Engenhão, não só pelo jogo, pela noite, né, mas também pelo todo o contexto de colocação do Campeonato Carioca, numa quase eliminação, situação bem crítica o Fluminense se encontra, sobre a sequência de derrotas pro Botafogo que a gente vem vivendo e tudo isso incomoda demais, tá? Mas nossa ideia aqui é continuar trocando essa ideia, então temos mais um vídeo de hoje. Já falei que eu tinha que falar do jogo de ontem, gravei um pós-jogo direto do Engenhão, de cabeça quente, já extravasei o que eu tinha que extravasar. Acho que não cabe ficar falando muito mais jogo de ontem, até porque a gente já fez uma live, teve o Cafio hoje, né? Pra quem não sabe, Cafio live aqui no canal Gol de Barriga, de segunda a sexta, meio-dia, mas algumas vezes é 1h da tarde por alguns detalhes ali, né? Mas falaremos de algo sobre ontem aqui nesse vídeo, sobre a postura após a derrota de ontem e da temporada passada. Eu acho que vale, tem duas entrevistas que eu acho que são bem emblemáticas para isso. Falaremos sobre o Fluminense atrás de um meia, então temos essa novidade aí, e falaremos sobre talvez saída do Ares para o Feyenoord na Holanda. Tudo isso a gente vai falar depois da vinheta, tá? Roda a vinheta aí, Lucas. Vamos lá, antes de começar o assunto, vou pedir para você se inscrever no canal, por favor, que ajuda muito, deixar o like, que ajuda muito, e se você quiser também, seja membro, o link aqui embaixo para você ser membro, o plano Leste Raiz, que é R$5, que é mais para ajudar o canal, e o plano Setor Sul, que é R$20, você tem acesso a grupo de WhatsApp, vídeos exclusivos e sorteio mensal, tá bom? Gravei toda a abertura com o fone aqui desnecessário, mas eu vim de sequência da live ali, confesso que eu reparei só depois da vinheta. Vamos começar falando sobre o jogo de ontem, o pós-jogo de ontem, né? Na saída do campo, o Arias foi entrevistado. O Arias dá o discurso de amor ao Fluminense, diz que toda vez que ele joga com essa camisa aqui, ele joga diferente, que ele ama muito jogar pelo Fluminense. Confesso que uma galera até ficou balançada achando, cara, ele não vai sair mais. Mas o próximo assunto é mais ou menos sobre isso, tá? Ele chega a falar que... Eu não vou botar o vídeo aqui, mas eu vou ler o que ele falou. Ele bota, não tem desculpa porque aconteceu hoje. Perder um clássico sempre magoou o torcedor e sabíamos que era importante vencer. Temos que trabalhar mais do que estamos trabalhando. Essa foi a postura do Arias após perder o 7º jogo seguido para o Botafogo. No ano passado, por que eu tô pegando esse recorte aqui, tá? No ano passado, o André, e a gente tá falando de dois jogadores que a gente tem muito carinho, tanto o André como o Arias. A gente não tá falando sobre o André e Arias. Vocês vão entender onde eu tô chegando aqui, tá? Vocês vão entender onde eu quero chegar com esse vídeo. Na entrevista após a eliminação pro Flamengo, na semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense vinha de uma sequência de 13 clássicos. E a jornalista, se eu não me engano, do GE, fez a pergunta pro André. E o André responde: vocês estão falando tanto que estamos 13 clássicos sem perder e não estão falando que somos bicampeões cariocas, campeão da Libertadores e que treinamos 5 dias para ganhar a Recopa. Vocês falam muito do lado negativo. Isso na eliminação contra o Flamengo. E por que eu trouxe esses dois recortes assim? É porque é uma postura totalmente diferente, né? No ano passado, a gente viu como era a postura e dá vontade de voltar pro André hoje e perguntar: viu o que aconteceu depois? Era todo mundo sentando ali em cima do título da Libertadores e do Bicarioca e dando resposta atravessada para torcedor, para jornalista e para qualquer um que questionasse qualquer coisa. Ontem, pelo menos, a gente viu o Arias dizer que sabe que é importante ganhar o clássico, não questionar isso e saber que magoou o torcedor e que tem que trabalhar mais. Claro que tem a diferença do ano de 23 e o ano de 24, mas eu fico mais satisfeito em ver uma reação assim. Mas eu espero que a gente não esteja falando de algo isolado, só do Arias ali, ou do André a gente sabe que não era. Isso aqui, aquilo ali, galera, não era sobre o André. Isso não era um pensamento do André. Isso era um pensamento do clube, da gestão inteira. Tava todo mundo pensando assim. Desde do cara que faz a arte ali do pré-jogo até o Mário Bittencourt. Tava todo mundo... Eu usei o exemplo da arte do pré-jogo, foi a primeira coisa que veio à cabeça, tá? Tava todo mundo pensando nisso, nessa soberba pelo que conquistou. Esse ano, claro que seria loucura a gente pensar que eles teriam essa soberba igual. Mas boa parte desse elenco também foi campeão da Libertadores. E o Arias é um deles. Espero que não seja algo isolado do Arias. Espero que realmente os resultados e o ano anterior estejam incomodando a gestão. Confesso que no ano anterior, não ter visto praticamente o Mário Bittencourt pedir desculpa na última coletiva, ele arranha um quase desculpa, mas é sempre um desculpa, mas aqui aconteceu, o Diniz, a pré-temporada, o Diniz escolheu, é um troço meio... Me deixou um pouco na dúvida se ele não achava que era só um acaso o 24. Espero que esse começo de 25, que aliás, quem não assistiu o Cafio, na 6ª rodada do Campeonato Carioca de 24,
O Fluminense estava empatando com o Boa Vista, invicto no campeonato e líder do Campeonato Carioca. Então a gente pode dizer que 25 a gente começou pior que 24. O Fluminense está numa situação que tem que ganhar praticamente os 5 jogos para conseguir se classificar, sendo que tem 2 clássicos, e não preciso falar aqui como a gente está em relação a clássicos. Então espero que não seja algo da boca para fora do Arias e que tenha esse pensamento, esse incômodo no clube, porque viver de novo uma temporada 25 igual a 24 é complicado, tá? Deixa seu comentário aqui sobre isso, que a gente vai pro próximo assunto, que também vai incomodar, que é uma possível saída de John Arias. Falando sobre o John Arias, saiu no portal 1908 da Holanda que o time holandês Feyenoord está interessado na contratação de John Arias e o mercado fecha na terça-feira, dia 4, lá a janela de transferência. Então tudo isso tem que ser muito rápido. E aí vem a preocupação. Ainda não tem ninguém desmentindo desse lado aqui, ninguém confirmou também, né? Nenhum setorista que, pelo menos até agora que eu tô gravando o vídeo, tá? De repente, enquanto eu tô gravando e vai sair esse vídeo, alguém pode soltar alguma matéria em relação a isso. E aí a gente fala no próximo vídeo. É algo que me preocupa, porque a gente sabe do interesse do Arias de sair do Fluminense. O Arias está rasgando quase $500 mil ou $500 mil ali por mês, porque ele tem uma proposta de aumento do salário muito alto desde agosto. Então vamos supor que seja 500 mil, que deve ser por aí, tá? Ou mais até. A gente está falando de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. São 6 meses. Estamos falando de 3 milhões que ele rasgou. Ninguém rasga dinheiro assim, por mais dinheiro que tenha, se não tiver convicto do que ele quer. E ele quer sair e jogar na Europa. Ele recusou a Rússia, talvez pelo Zenit o time da Rússia não disputarem Champions, talvez porque não queria morar na Rússia. Mas vem a proposta agora da Holanda, que é um país, eu acho, muito mais visado no sentido de querer morar. E mais, né, o Feyenoord está qualificado para as playoffs da Champions. A Champions está uma confusão, confesso que não acompanho o Champions, mas mudou tudo agora, são 36 times, os 8 primeiros passam e depois tem um playoff com do 12 até o 20, sei lá, que jogam, e o Feyenoord está nesses playoffs. E o Arias pode jogar. O Arias pode jogar uma Champions. Eu acho que isso mexeria muito com ele. Confesso que até fechar essa janela na terça-feira, ou então algum setorista que a gente confia ali, que apura o dia a dia, vier com a notícia que o Fluminense negou, ou então que a proposta não foi para frente. Ontem eu estava falando no pré-jogo sobre a expectativa da gente antes da janela abrir e até ontem, né? Eu falei, cara, a gente estava conversando, eu, o Cauã, o Gabriel, acho que o Lessa não estava nessa hora do pré-jogo, e a gente falando, não, a expectativa era 5% do Arias ficar antes da janela. Agora o tempo passando, a proposta não vai chegando, as janelas vão fechando, minha expectativa está em 30%, 40%. Ela voltou agora para 9%, 10%. Então, fico preocupado que perder o Arias é perder uma das principais, se não a peça principal desse elenco vencedor ali, né? A gente falando daquela espinha dorsal que a gente tinha na Libertadores, né? Que era Fábio, Nino, André, Ganso, Arias e Cano, talvez. Acho que vai fechar nisso. A gente já perdeu o Nino, perdeu o André, e agora a gente provavelmente tem muita chance de perder John Arias, tá? Torço para que essa proposta não vá para frente, seja uma proposta muito irrisória do Feyenoord, é que o Arias não queira morar na Holanda, sei lá. Torço para que seja mentira do jornalista, que não existe nada, mas eu vou ficar só na torcida. Enquanto não fechar essa janela, eu vou ficar bem preocupado, tá? Vamos pro último assunto, que envolve um meia também, a posição que o Arias jogou ontem. Vamos para a última notícia desse vídeo. O jornalista peruano Carlos Alberto Navarro, que é conhecido como El Tigrillo Navarro, deu a informação que o Fluminense tem interesse no meia Rodrigo Urenha, do Universitário do Peru, pelo valor de 600 mil euros, que dá mais ou menos 3 milhões e meio de reais, pelo meia de 31 anos. Você conhece o Rodrigo Urenho? Não, eu também não conheço o Rodrigo Urenho. Mas eu pensei em pesquisar sobre, mas logo depois o Marcelo Neves veio, através das suas redes sociais, dizer que o Rodrigo Urenha não está na mira do Fluminense. Então, com todo respeito ao El Tigrillo e ao Marcelo Neves, eu fico com o Marcelo Neves, até porque meu parceiro lá de GE também, a gente confia na apuração dele. Então não acredito que ele venha, então nem vou perder meu tempo. Agora só uma observação, o Fluminense está com algum intermediário, se isso acontecesse tem algum intermediário muito grande ali no futebol peruano, né? Porque Freitas, Ignácio, Serna e agora o Urenha, assim, temos um intermediador lá no futebol peruano fazendo um trabalho, porque não é um mercado que está todo mundo olhando, e é só o Fluminense que está de olho, né? Mas, observação, nada de ilegal nisso, mas é só um fato, tá? Sobre isso. Porém, o Marcelo Neves também assinando
assinando uma matéria junto com o Giba Pérez e o Gustavo Garcia, deu informação no GE que o Fluminense não pretendia contratar um meia, porém, com a situação com a miocardite do Ganso, vou ser chato aqui, que eu espero que em breve esteja bom logo, pensando primeiramente no atleta, mas gente, é muito importante jogador pra gente também. E agora a lesão do Renato Augusto, né, que vai passar por uma cirurgia no ombro. O Fluminense está reavaliando buscar um camisa 10 ali pro meio de campo pro Fluminense. Primeiro que se o Fluminense tá olhando agora o meio de campo, pensando, reavaliando seus pensamentos por causa do Renato Augusto, é algo que me preocupa, tá? É uma leitura que eu não consigo entender. É um cara que tá lá um ano com aquela cara de morto, um cara que jogou futebol pra caralho, cobra da bola. Mas é um cara no Fluminense. Aí o Fluminense estava contando com ele ser o cara que é qualquer coisa. Se o Ganso demorar 4 meses, é o Renato Augusto o cara que vai resolver a nossa vida? Eu sei que a gente paga o salário dele, mas assim, eu acho que é uma avaliação muito errada. Mas, a males que vem bem, não desejamos mal pro atleta, mas talvez essa lesão no ombro serviu pra gente trazer um meia, porque vai precisar. Eu até confesso, antes da miocardite do Ganso, não era minha prioridade, porque confiando que o Ganso ia jogar ali a temporada, eu estava muito mais preocupado com camisa 5, mas virou uma prioridade. Então espero que o Fluminense consiga ir no mercado e contratar um jogador que não seja o Renato Augusto, né? Que seja um jogador que realmente, quando o Ganso não puder jogar, e se o Ganso demorar um pouco mais do que a gente está esperando, que ele consiga fazer a função de camisa 10 no Fluminense e que não tenha que ficar improvisando jogador, não tenha que ir de Lima, não tenha que botar o Isaac com 17 anos sobrecarregando o moleque, que realmente seja uma boa contratação, tá? Enfim, esses foram os assuntos da tarde de hoje aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui no comentário qual a porcentagem, você chegou até o final do vídeo, né? Qual a porcentagem de chance do Arias ficar no Fluminense depois dessa notícia que vocês tiveram aí, tá? É isso, até o próximo, a gente se esbarra no próximo vídeo, na próxima live, ou em algum bar aí, ou então na arquibancada. Tamo junto.